Eu confesso que eu não ia gravar esse vídeo falando sobre essa temática, mas eu recebi a mensagem de um amigo pedindo para que eu falasse. Nas minhas redes sociais eu já falei várias vezes e sempre tenho falado sobre essa temática. Esses dias, enquanto estou gravando esse vídeo, nós tivemos aí pelo menos mais 2 casos que tornou-se público e bem conhecido de pessoas que tiraram a própria vida. Tivemos o caso de uma menina que esteve envolvida em fake news, uma página publicou relacionando ela com como um caso amoroso de um famoso youtuber do Brasil, e ela tirou a própria vida, não soube lidar com tantas mensagens e com tantas situações que ela foi colocada. Nós também tivemos o caso de um famoso youtuber, né, um dos primeiros youtubers do Brasil, que também acabou tirando a própria vida. Enfim, são casos que fazem a gente refletir e não são os únicos, esses são os famosos que a gente acaba falando mais. Essas duas pessoas estavam lutando contra a depressão. E eu queria usar esses casos, já que eles são bem conhecidos, mas para trazer o diálogo para nós cristãos. Uma boa parte, não toda, mas uma parcela dos cristãos ainda tem uma certa aversão à procura de profissionais da área da psicologia, psiquiatria. E essa aversão ela se dá talvez por 2 fatores aí, vou colocar no mínimo. O primeiro fator é um preconceito, um desconhecimento, achar não, isso não é para mim, se eu for lá eu vou estar mostrando a minha fraqueza, ou ainda de uma forma bem preconceituosa, essa coisa para doido, então não vou buscar. E que esse não é um pensamento do povo cristão, mas é um pensamento de muitos ainda, um pensamento preconceituoso, mas que revela um desconhecimento a respeito dessa área. E nós temos um outro que envolve já uma teologia, digamos, que é de dizer que a psicologia, por exemplo, ela é contrária à fé cristã. O primeiro caso, talvez com o diálogo, com a conversa, com a demonstração de que isso não é como eles pensam, talvez a sua mentalidade seja mudada. Isso requer um diálogo, uma conversa, e que nós podemos ser agentes desse tipo de conversa, desse tipo de diálogo, de abertura. E a segunda já demonstra um desconhecimento teológico, como eu falei, e um desconhecimento da própria psicologia. Porque quando você diz que a psicologia ela é contrária à fé cristã, você está querendo dizer que todo o campo o é. Quando, na verdade, dentro da psicologia você tem vários caminhos, ramificações, abordagens que elas divergem entre si. Então, por exemplo, olha, Freud é contra a fé cristã, ele tem pensamentos contrários à fé cristã. Logo, a psicologia é contrária à fé cristã. Essa premissa está equivocada, porque Freud não é a psicologia. Ele é um dos propositores, um dos que propôs caminhos, propôs ideias nesse ramo científico, mas você tem outros e que discordam dele de vários pontos. Então, quando você vai falar que a psicologia é contrária à fé cristã, que psicologia você está falando? Quais são os caminhos, as ramificações? Quais são os teóricos que estão fazendo você levar esse pensamento? Ah, mas foi teórico A que falou isso. Beleza, mas esse pensamento desse teórico, ele corresponde à psicologia em si ou ele é uma das proposições? Ele é um dos caminhos possíveis dentro da psicologia? Você está entendendo? Da mesma forma que dentro da teologia você tem várias ramificações que divergem entre si, dentro da psicologia você tem várias ramificações que também divergem entre si. Então não é que a psicologia seja contrária à fé cristã, ela tem proponentes que são. E obviamente que cabe a nós, quanto cristãos, saber escolher bons profissionais, porque cada profissional vai escolher uma forma de agir, uma abordagem diferente, quais caminhos seguir, e cabe a nós cristãos saber escolher, obviamente. Agora, dizer que a psicologia é contrária à fé cristã é um conceito aí já um pouco complicado, porque de que você está falando? Quais ramos você está falando? Quais caminhos você está falando? Quais teóricos você está falando? Entende isso? Então já começa um sério problema aí. E entra uma outra questão que é Deus, com a sua infinita graça, ele abençoa diversas pessoas, diversas áreas e de diversas crenças com habilidades para fazer várias coisas. Então a gente tem várias pessoas do mundo inteiro que é outra forma de crença, que não pensa da mesma forma que a gente, mas que tem habilidades incríveis, médicos incríveis, pessoas incríveis, que Deus os deu habilidade para servir ao povo. E a gente tem que entender isso, e que por mais óbvio que possa parecer, a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla, que a psicologia não vai tomar o gabinete pastoral. A psicologia não é uma forma de tirar o serviço do líder, do pastor, de forma nenhuma. A psicologia ela vai aonde o pastor não vai, da mesma forma que o serviço do pastor vai aonde a psicologia não vai. Não é equiparação, mas entendimento de áreas.
Entendimento que nós somos seres espirituais, mas somos seres físicos também. Nós somos seres racionais e tem várias áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E a psicologia trata de questões que às vezes são questões até químicas, neurológicas, e que precisam de remédio sim, de tratamento sim. E isso não afeta a minha fé. Paulo, obviamente que aqui é um outro contexto, mas Paulo, quando está falando com seu filho na fé, ele diz: olha, tome um vinho ali para o seu problema estomacal. Paulo poderia orar para ele ser curado, mas Paulo propõe que ele tome um vinho para que resolvesse o seu problema. Então, nem sempre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente passa é resolvido com oração. E isso não é descrédito para oração. Isso não é falta de fé. Isso são meios da graça de Deus, propostas para que nós possamos usufruir. Existem problemas de saúde nossa que orações vão resolver. Eu sou um exemplo disso. Eu tive situações que, se eu for contar aqui, testemunhos fortes de oração, que Deus fez o que o homem não era capaz de fazer. Testemunhos incríveis. Eu creio que Deus pode curar. Mas existem momentos em que uma cirurgia vai resolver, porque um médico capacitado vai fazer essa cirurgia. E nós atribuímos isso, lógico, à ciência, ao trabalhar sendo médico, mas nós, ao final das contas, em primeiro lugar, nós atribuímos isso a Deus, da graça de Deus. Senhor, muito obrigado por ter colocado esse médico capacitado aqui para fazer. Ou seja, Deus usa o natural para fazer o seu sobrenatural. Nós, como cristãos, temos que crer nisso de forma veemente. Se somos cristãos, esse é uma verdade que é absoluta no nosso coração. Deus dá capacidade a todos debaixo do sol. Muitos, até pastores, têm tirado a própria vida. Quantos pastores? A gente teve aí um caso de pastor jovem americano. Enfim, não vou citar nomes aqui. Nós tivemos vários jovens que se colocaram, jovens pastores que tiraram a sua própria vida. Por quê? Porque muitas vezes não tem essa abertura de procurar ajuda necessária, porque está diante de tantas situações e que não tem um lugar onde possa procurar uma ajuda necessária e uma ajuda que realmente possa trazer aquilo que ele precisa naquela área específica da sua vida. Nós temos vários líderes aqui no Brasil, por exemplo, que falam publicamente contra a psicologia, dão até cursos contra a psicologia. Nos Estados Unidos, o John MacArthur, por exemplo, que é um excelente pregador, um excelente expositor bíblico, os livros deles eu continuo indicando muito bons, mas eu concordo com a crítica que, se eu não me engano, foi o Iago Martins que fez a ele, quando diz que quando ele vai fazer uma relação com a cultura, quando ele vai dialogar com a cultura, ele se perde. E ele se perde quando, através de livros, ele fala contra a psicologia, através de publicações em cima do seu púlpito, ele prega a sua igreja contra isso, contra a procura. Nós temos um caso de um rapaz, é um caso antigo, mas de um rapaz de sua igreja, que eu não lembro agora, Nery, se eu não me engano, eu não lembro aqui o nome dele, mas que deixou, por influência dele, de seus líderes, do MacArthur e de seus líderes, deixou de tomar remédios, e esse rapaz acabou tirando a própria vida porque se afundou dentro da depressão. A questão é, valeu a pena esse tipo de abordagem? Um tipo de abordagem errônea, um tipo de abordagem equivocada, e que acabou fazendo com que esse desastre acontecesse? Você pode dizer, isso não tem relação? Claro que tem uma relação muito forte. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é que a gente possa propor caminhos e diálogos para que esse tipo de situações não aconteça dentro do nosso meio, pelo menos, obviamente, que diminua, porque a gente vai ter um entendimento e a gente não vai agir por preconceitos ou com visões teológicas equivocadas.